que tinha realmente causado na Paulinha ali. Aí hoje eu não tenho como dizer assim, foi tal medicação, foi tal substância. Não tem. Até hoje no laudo da Paulinha é uma causa indefinida. A morte dela não tem dizendo assim, se fosse remédio, foi tal remédio. Ou então, se fosse meningite, foi meningite. Então até hoje a gente não tem resposta sobre a morte dela. Seja bem-vindo a esse canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Paulinha Abelha, muito conhecida na terra de onde ela nasceu, Aracaju, era uma cantora de forró eletrônico. Faleceu dia 23 de fevereiro em 2022. E recentemente, o ex-marido dela, Levinho, deu uma entrevista. E nessa entrevista ele esclarece e fala que não teve laudo assim que comprovasse o real motivo da morte dela. Tem nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aonde ela está enterrada, inclusive na cidade dela, foi feito aí uma estátua em homenagem a tudo aquilo que ela fez, e fica algumas reflexões para nós. Muitas pessoas dizem que essa morte dela foi obra de bruxaria. Foi obra de bruxaria, porque os médicos mesmo não descobriram a causa. Ela participou de um podcast, e nesse podcast ela já estava se sentindo mal, estava vomitando muito, estava tendo passamento, né, como ela mesma disse na entrevista. O pastor afirmou que uma amiga dela havia feito uma obra contra ela por inveja. Você acredita nisso? Você acredita que uma pessoa ela pode realmente chegar a óbito devido a uma obra de bruxaria? Deixa aqui abaixo desse vídeo o seu comentário. E muitas pessoas comentam muitas coisas, né? Teve uns que comentaram assim, quando esse rapaz foi visitar o túmulo lá, falou assim, cuidou tanto do corpo, agora tá aí debaixo da terra. Tem pessoas que não têm empatia. A gente via da Paulinha, ela era muito bonita, claro, uma mulher muito bonita e muito preocupada com a beleza. Talvez ela achava que ela era gorda, não se sabe se ela tomava muito remédios, e esses remédios deram problemas renais, mas não foi comprovado. E você vai ver nessa entrevista o que o marido dela disse. Eu, particularmente, Simone, eu acredito que sim, que uma pessoa ela pode sim chegar ao óbito se devido a uma obra de bruxaria, sim. Eu já vi com os meus olhos uma pessoa morrer disso daí. Eu já cuidei de uma mulher que ela comeu um bolo, e desse bolo ela começou a se debilitar. E pessoas trouxeram ela ali para o projeto. Então, nós oramos ali por ela. Aquela mulher, ela vomitava, sabe? Ela vomitava muita coisa. Deus falou para aquela mulher cortar todos os vínculos com esse homem que ela tinha um caso. Ou seja, a esposa descobriu que ela tinha um caso, né, com o marido. Aí preparou um bolo de chocolate e levou na empresa, fez uma outra amiga lá entregar o bolo para ela. E quando ela comeu esse bolo, ela foi ficando debilitada, foi perdendo as vistas, ela já não aguentava mais andar, ela, sabe, gemia de dor, era um trem horrível. Tanto que quando ela foi lá até nós, ela foi amparada por 2 irmãos. E aí colocamos ela ali numa cadeira e oramos por ela, e ela começou a se manifestar. Ela vomitou bastante. Só que teve uma recomendação. Qual que era a recomendação para ela? É para que ela se firmasse com Deus, para que ela saísse realmente do erro, que ela perdesse todo o contato com esse homem, destruísse e desfizesse de tudo que ele havia dado para ela. E imagina, aquele homem construiu casa para ela, deu carro, pagava a faculdade da filha dela. E tem pessoas que não têm força para desfazer muitas vezes das questões financeiras, daquilo que elas ganham, né? Então, o que aconteceu? Certo dia, essa mulher resolveu passar por psicólogos, estava em casa, estava sentada ali assistindo televisão, de repente ela viu os demônios entrarem no quarto dela. E quando ela viu esses demônios, ela entrou em convulsão e ela veio a falecer 5 minutos depois. Reparem o que estava atrás da Paulinha na sua última entrevista ao podcast Podepar. Nota-se uma imagem de Jesus e um livro com uma cruz. Veja o que a Paulinha Abelha falou na sua última participação em um podcast. Ao ser questionada se estava bem, a Paulinha revelou que estava tendo um passamento, que na sua cidade natal significa ter desmaios. Assista!
Sentem falta da Paulinha Abelha? Tudo bem? Tudo Graças certo? a Deus, eu tava dando um passamento, mas tá tudo bem. O que é o passamento? Olha, lá em Sergipe, o passamento é um desmaio. Um desmaio. Sério? Você tá passando... O que houve? Eu tava, mas nada que o pó de pá não... Um salzinho na Tá língua. tudo ótimo. Acho que é a pressão. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali Você novamente. comeu muito eu digo, ontem, não foi? eu comi que nem uma lontra. Você comeu? Comi. Acho que foi isso. Comeu o que de bom ontem? Ai, um sushi maravilhoso. Nossa, eu Aí eu também. quis comer a mesa toda. Quando a Paulinha chegou no hospital lá em Sergipe, a gente foi direto pro hospital. Ela entrou andando no hospital e a menina até brincou com ela. Paulinha, quer uma cadeira tal, que ela tava muito enjoada. E ela falou, não, meu amor, não precisa não, já já eu volto. E aí ela entrou, tal, o médico examinou ela, fez uma ultrassom abdominal, né, e viu que os rins e o fígado dela estavam debilitados. E aí foi aonde começou toda a agonia. Porque através daí ela precisou fazer uma hemodiálise. E a hemodiálise só era feita na UTI. E aí pronto, subiu para UTI, fez a hemodiálise, não deu resultado, não estava fazendo a filtração do sangue dela. E passaram-se os dias, ela começando a ficar mais agoniada, porque desde a terça, na verdade, ela estava sem urinar, sem fazer xixi, nada. Então ela estava começando a inchar, ficar com as mãos inchadinhas. E aí chegou um momento que ela já estava muito agitada na UTI. Aí eles tiveram que sedar ela, aí fizeram uma intubação nela, e depois da intubação foi onde teve aquele problema todo, que saiu em todas as matérias. É remédio de emagrecer, teve outra coisa que falaram também, foi meningite, foi alguma medicação que ela tomou, foi a doença do rato, foi o sushi. Então fizeram todos os tipos de exames que você imaginar, fizeram. Teve um médico que foi contratado daqui de São Paulo para passar 3 dias lá para fazer um acompanhamento junto com ela 24 horas. E mesmo assim, ele não conseguiu identificar, né, tipo, o que tinha realmente causado na Paulinha ali. Aí hoje eu não tenho como dizer assim, foi tal medicação, foi tal substância. Não tem. Até hoje no laudo da Paulinha é uma causa indefinida. A morte dela não tem dizendo assim, se fosse remédio, foi tal remédio. Ou então, se fosse meningite, foi meningite. Então até hoje a gente não tem resposta sobre a morte dela.